Glória a Deus. Mais uma vez, igreja, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Tanto vocês aqui como quem nos acompanha pela internet, sejam bem-vindos a esse momento de culto, a esse momento de adoração ao Senhor, porque esse é o nosso propósito. Como eu sempre digo, nós nos reunimos com o propósito de cultuar, de adorar a Deus, sem o fermento dos homens, sem o fermento da filosofia humana, mas apenas e tão somente com aquilo que Deus quer para nós, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos meditar em Mateus capítulo 13, deixa eu falar o versículo para vocês aqui. Nós vamos começar, meus irmãos, a partir do versículo 44. Mateus capítulo 13, verso 44. Aqui é quando Jesus conta as parábolas, meus queridos, as parábolas, do tesouro escondido, da pérola e da rede. 3 parábolas, num curto espaço aqui, em poucas palavras, Jesus fala 3 parábolas para nós. E vamos hoje meditar sobre isso. Mateus capítulo 13, verso 44, diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo, pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E Jesus disse-lhes: Entendestes todas essas coisas? E disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas palavras, o que ele fez? Se retirou dali. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do reino dos céus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, algumas coisas sobre o valor que o reino dos céus tem ou deve ter para nós. O valor que ele tem, independente do juízo humano, independente daquilo que o homem acha. Irmão, Jesus aqui ele contou 3 parábolas. A primeira delas, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou. E pela alegria que ele sentiu de ver aquele tesouro, ele foi, vendeu tudo que era dele, de sua posse, ele vendeu tudo para que ele pudesse, assim, comprar aquele tesouro, aquele campo que tinha aquele tesouro. Então, o que a gente percebe aqui, na parábola de Jesus, é que ele está falando de um homem que achou algo mais valioso e mais importante, segundo a visão dele, do que tudo que ele possuía. E esse homem, então, desejou ficar com aquele campo. Essa primeira parábola, irmãos, ela mostra para nós uma coisa, que nos leva a uma pergunta. Qual é o valor do reino de Deus para nós? Qual é o valor do reino de Deus para os homens? A Bíblia Sagrada diz aqui, na parábola Jesus disse, que aquele homem, quando ele viu aquele tesouro, para ele todas as outras coisas perderam a importância que antes ele dava, o grau de importância que antes ele dava. Não que elas deixaram, elas eram más, não que elas não prestassem, mas que elas não eram mais excelentes do que aquele tesouro que ele tinha acabado de achar. Que aquele tesouro que ele acabou de achar era muito mais excelente do que tudo quanto ele já tinha visto e tudo quanto ele possuía até aquele momento. Então a gente percebe que na parábola Jesus está dizendo que para esse homem, aquele tesouro no campo tinha um valor incomparável, inestimável, que não se podia precificar, que não se podia comparar, que não se podia medir.
tamanha era a valia daquele tesouro que ele achou naquele campo. Irmãos, eu tenho falado para vocês que nós, igreja, cristãos, nós temos que enxergar o valor de Cristo Jesus, o valor da presença de Deus, o que é o reino de Deus. De tal maneira, irmão, que a gente viva para Ele e em função dEle. O problema é que hoje, irmãos, a maioria das pessoas, elas não estão enxergando o valor do reino de Deus na medida que precisa. Nós temos o campo da vida, e nesse campo da vida nós temos nosso trabalho, nossas posses, nossos bens, né, nossa carreira, nossos títulos, se assim estudamos para alcançá-los. Ou seja, nós temos todas essas coisas e parece, irmão, que para muitos que se dizem cristãos, essas coisas têm um valor mais importante do que o quê? O reino dos céus, do que as coisas de Deus. Pastor, mas como assim? Lembra que domingo passado nós aprendemos? Quando nós falamos de Abraão? O Abraão, quando nasceu Isaac, ele deixou de se dedicar a quem? A Deus. E Deus, então, começou a perceber que Abraão começou a amar mais o Isaac do que a quem? A Deus. E como que Deus tirou essa medida? Através da dedicação. Ao que você mais se dedica, é o que você ama o quê? Ama mais. Aquilo tem uma importância maior para você. É por isso que você se desprende. A maior parte da sua atenção, da sua dedicação vai para aquilo. Porque aquilo é o mais importante para você, é o mais valioso para você. Hoje, irmão, para muitas pessoas, infelizmente, carreira, negócios, títulos, essas coisas, fama, sucesso, é mais importante do que a própria glória de Deus para ele. Mas estão dizendo que são cristãos, que são crentes, estão indo às igrejas, irmãos, estão fazendo todo o ritual, mas Deus não está em primeiro lugar para eles. Porque o reino de Deus ainda não tem para eles o valor, irmão, que deveria ter. Irmãos, e tem muitas pessoas, e aqui ampliando um pouquinho mais, tem muitas pessoas, irmãos, que elas não enxergam o valor do reino de Deus. E mesmo sendo cristãos, irmãos, sabendo que não devem fazer determinadas coisas, porque todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não convém, mas mesmo assim elas fazem, porque o mais importante para elas são as conquistas terrenas, é o status, né? é o ter, é o angariar coisas nesse mundo. Então, ela não se importa se ela tiver que passar por cima da palavra de quem? De Deus. Se ela tiver que contrariar Deus, ela não está nem aí, ela não se importa com isso. Irmão, toda pessoa que age assim, que põe as coisas terrenas mais importantes do que os princípios e valores de Deus, ela ainda não sabe qual é o valor do quê? Do reino de Deus. Porque, irmão, quando o reino de Deus está em primeiro lugar para mim, é o mais importante, todas as outras coisas perdem o seu grau de importância diante da glória de Deus. Então, o que antes estava para mim em primeiro lugar, agora passa o quê? Para segundo, terceiro, por aí afora vai. Porque agora tem alguém que está em primeiro lugar. Porque agora tem algo que está em primeiro lugar, que é Deus e a sua presença santa, a sua vontade, os seus princípios, os seus valores. Portanto, irmãos, a igreja está precisando hoje, né, a igreja de Cristo na terra, está precisando descobrir qual é o valor de Cristo Jesus. Irmão, por que nós estamos vendo tantos crentes tristes? Se ele tem a maior riqueza de todas, por que ele anda tão triste? Já se perguntaram isso? Ai, pastor, mas são as lutas da vida, irmão. No mundo tereis? O que Jesus mandou você ter nas aflições? Pastor, depressão, pensamento de suicídio, pensamento de derrota. Foi isso que ele mandou você ter? O que ele mandou você ter na aflição? Bom? O que é bom ânimo, irmãos? Irmão, não se trata de você ficar assim. Não. O que é bom ânimo? Senhor, a luta está grande, mas o Senhor é comigo, é por mim. Eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu sustento. Eu não vou olhar para trás, não vou desistir, não vou falhar, não vou estender a mão para aquilo que não deve. Não é porque tem um aperto aqui que eu vou fazer coisas que não se deve fazer, Senhor, para, de repente, suprir uma necessidade, ou algo que eu preciso, ou algo que eu quero, ou tentar os meus próprios meios. Não, Senhor! No ânimo do Senhor. Porque, irmão, lembra? A alegria do Senhor? A sua força é a alegria de Deus, irmão. Se você não se alegrar em Deus, se você não se deleitar em Deus, você é fraco diante das circunstâncias. É por isso que tem muita gente, irmão, que dizendo que são de Deus, andam tristes, cabisbaixos e vencidos. Sabe por quê? Porque ele ainda não enxergou o valor do quê? Do reino de Deus. Ele ainda não entendeu que a maior riqueza está com ele, que é o Senhor, que é a presença de Deus.
E é por isso que eles andam tristes. Por que você está triste? Porque eu perdi o meu emprego. Ai, por que você está triste? Ai, porque eu estou com problema no casamento. Ai, por que você está triste? Porque eu estou com problema com meu filho. Ai, porque uma enfermidade se levantou. Irmão, olha o que abate o crente hoje em dia. Olha o que faz o crente olhar para trás hoje em dia. Eu estou indo para a igreja, não está adiantando nada. Cadê a fidelidade de Deus? Olha a luta que eu estou passando. Como se ele não tivesse avisado. Como se ele não tivesse dito. Irmão, você sabe que você entrou num caminho que você desde o começo sabia como seria. Jesus já tinha avisado. Não seria mar de rosas. Não seria céu de brigadeiro. Amém, meu querido? Você já sabia. Irmão, por que você na luta e na tribulação você vai se deixar vencer pelas circunstâncias? Não, irmão, olha para Deus, olha para o reino de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor disse assim: olhai para mim e sereis salvos. Olha para Deus, olha para o Senhor. Irmão, quando tudo à sua volta falhar, quando tudo à sua volta, irmão, te entristecer, quando tudo à sua volta sucumbir, quando tudo à sua volta pesar contra você, olha para Deus, a sua riqueza e o seu tesouro, porque dele vem o seu socorro, o seu livramento, a sua salvação, a sua provisão. É nele, por meio dele, tudo vem dele, meu querido. Então a gente tem que enxergar essa riqueza de Cristo. A gente tem que enxergar essa riqueza do reino de Deus que ele nos plantou. E tem muita gente que perdeu essa referência, irmão. E aí, as tristezas da vida, as dores da vida, está fazendo a pessoa olhar para trás, porque ela não enxergou, não descobriu o valor do tesouro que é o reino de Deus, a presença de Deus. Amém, meus amados? Irmão, quantas pessoas você está vendo olhar para trás? Desistir da caminhada? Deixar a posição que Deus os colocou? Irmão, quantos profetas deixaram sua posição? Por causa de tristezas. E se você olhar isso, irmão, desde quando Jesus estava aqui, lembra? Eu até citei esses dias atrás para vocês, né, quando você pega Lucas 24, os 2 discípulos a caminho de Emaús, e ali a Bíblia fala dos 2 discípulos a caminho de Emaús, mas os outros também se perderam no momento de tristeza. Irmãos, mas olha que interessante. Os 2 discípulos olharam assim e falaram, passou a sexta-feira, Jesus crucificado, passou o sábado, aquela coisa. Chega domingão, meu querido, eles olham assim e falam, Jesus falou que quer ressuscitar, não ressuscitou até agora, nem sinal, sabe, que tristeza. Olha o que eles falaram assim, e nós esperávamos que esse Jesus, fosse a esperança de Israel. Queria nos livrar, queria, trazer, renovar as esperanças, mas já é o 3º dia e ele não ressuscitou. Vamos voltar para a nossa casa, irmãos. Carregados de tristeza, eles começam a voltar para o lugar onde eles antes viviam, que Jesus disse que não era para eles irem. Jesus tinha mandado eles ficarem onde? Em Jerusalém. Até que do alto eles fossem revestidos de poder. Mas uma tristeza era tão grande que eles começam a se afastar do centro da vontade de Deus. O próprio Jesus apareceu. Irmão, olha como isso é profundo. O próprio Jesus apareceu no caminho para eles, caminhou do lado deles e eles não reconheceram. O texto diz que eles não conseguiram reconhecer Jesus, porque o olho deles, irmão, queimava e ardia. Sabe quando chora muito, fica inchado? O olho carregado, ardendo. Irmão, eles não conseguiram definir Jesus Cristo. Reconhecer aquele que eles andaram durante Irmão, você já pensou você andar com uma pessoa 3 anos? E em 2 dias e meio você esquecer da fisionomia dele? Não reconhecer? Foi isso que aconteceu com os discípulos de Emaús. Mas por quê? Porque o coração deles, a Bíblia diz que o coração deles estava carregado de tristeza. Os olhos carregados de tristeza. Irmão, você está vendo como a tristeza faz, essa tristeza, essa aflição de não enxergar, né? Porque eles falaram assim, nós esperávamos que ele fosse a esperança. Ou seja, nós não enxergamos mais ele como esperança. Ou seja, ele perdeu aquele referência, aquele valor que nós tínhamos. Aquela expectativa que nós tínhamos nele se perdeu. E quando isso se perdeu, eles se perdem também. Irmão, quando você não enxerga o valor de Cristo, você se perde no caminho. Você não consegue permanecer. Você não consegue chegar até o fim. Ou você permanece, mas não em Cristo. Você permanece na religião, na religiosidade, nos dogmas, nos rituais, mas não em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, o reino de Deus é um tesouro que nós temos que enxergar o valor que ele tem. E aí, para eu caminhar dentro disso aqui com vocês, vamos lá. Primeira coisa, o reino de Deus é um tesouro no campo. Portanto, o tesouro é riqueza, sim ou não? Irmão, tesouro é algo de valor ou não? Sim ou não?
Vocês já assistiram filmes de piratas? O que os piratas saem pegando por aí? Tesouro. Inclusive tem lugares aí no mundo que tem gente caçando porque falam que os piratas deixaram tesouros lá enterrados, não é isso? Irmão, é riqueza, né? Se você for ver riqueza, não é tudo que o homem busca. Irmão, vamos lá. Riqueza não é a coisa que o ser humano mais busca? Sim ou não? Ou a gente está enganado, irmão? Será que o ser humano tem outra coisa que ele busca mais do que riqueza? Porque o ser humano, irmão, tem uma ideia de que a riqueza resolve o quê? Todas as coisas. Irmão, nós já sabemos disso. Inclusive, o próprio ser humano já sabe disso. Que dinheiro e poder não compram o quê? Tudo. Amém? Mas continuam acreditando. Portanto, irmão, riqueza é a coisa que o homem mais busca, é riqueza. Então, irmão, quando Jesus fala que o tesouro, que o reino de Deus é um tesouro, é uma riqueza, irmão, isso deveria ser, o reino de Deus deveria ser o que todos os homens o quê? Buscassem. Mas não é o que acontece. Porque o ser humano não enxerga o reino de Deus como um tesouro. Não enxerga Cristo como um tesouro, como uma riqueza. Então, primeira coisa, o reino de Deus é um tesouro. Segunda coisa, irmãos, o reino de Deus, aí Jesus fala assim, é um tesouro o quê? Achado ou escondido? Escondido. Irmão, por que escondido? A gente vê o reino de Deus? A gente vê? Onde que está o reino de Deus? Será que ele está para cima? Será que ele está na linha do horizonte? Será que quando a terra dá a sua volta, ele está lá para baixo? Para que lá está o reino de Deus? A gente vê? Não. É por isso que o reino de Deus é um tesouro o quê? Escondido. O ser humano não vê. É escondido. E aí, irmão, uma terceira coisa. É um tesouro escondido aonde? Num campo. Existe um lugar onde esse tesouro está. E para conhecer esse tesouro, você precisa ir no campo. Irmão, sabe o que significa o campo? O campo significa o Evangelho de Cristo Jesus. Onde o reino de Deus é revelado? No Evangelho de Cristo. Na pregação do Evangelho. Irmão, um dia eu e você não víamos também esse tesouro. Não conhecíamos esse tesouro. Mas alguém chegou e pregou para mim e para você o Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, quando a pessoa nos abriu a pregação do Evangelho, ela nos levou ao campo que tinha o tesouro. E aí falou assim para nós, ó, nesse campo aqui do Evangelho, tem um tesouro. Que tesouro? É Cristo Jesus, o Rei de Deus. E aí quando nós entramos no campo pela fé, ouvimos a palavra, cremos na palavra, nós então encontramos o tesouro. Amém, meu querido? Irmão, só o Evangelho consegue abrir ao coração dos homens o tesouro que é Cristo Jesus e o Evangelho. Só o Evangelho faz o homem perceber o valor e a riqueza de Cristo Jesus. Amém, meus amados? É por isso, irmãos, que é tão importante a gente pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo fala assim, olha, né, que é preciso crer, mas, irmão, como crerão se não há quem? Se não há quem? Quem pregue. Então, irmão, para que as pessoas creiam, precisam pregar. Irmão, a pessoa que pregou o Evangelho para mim e para você, ou as pessoas que pregaram para nós, elas, meu querido, foram mensageiros de Deus que nos anunciaram e nos mostraram o campo para que nós encontrássemos o tesouro, que é Jesus Cristo. Se hoje eu e você conhecemos esse tesouro, que é o reino de Deus, que é Jesus Cristo, é porque, meu querido, alguém nos levou ao campo, por meio do Evangelho, nos levou a esse campo. O nosso coração, a nossa mente se abriu e nós conhecemos o tesouro, que é Jesus Cristo. Irmãos, e quando nós conhecemos o tesouro, a gente fez como esse homem da parábola. O que a gente fez? Deixou o mundo para onde? Já fizemos isso, irmão? Deus ajude, irmão. Deus ajude que tenhamos feito isso. Deixamos o mundo para? Ou seja, tudo que eu tinha antes, deixei para trás. E investi tudo agora no quê? Naquele tesouro, naquele campo que agora eu conheci. Porque aquele tesouro é o mais importante. Irmão, João vai dizer nas cartas dele, olha, quem tem o filho, filho com F maiúsculo é o filho de Deus. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Irmão, você só tem a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Sem ele você não tem. Olha como Jesus é importante, olha como o reino de Deus, o Evangelho, é importantíssimo.
Portanto, irmão, eu quero dizer para você, assim como pregaram para você, não deixe de pregar para o seu próximo a palavra de quem? Do reino de Deus. Não deixe de anunciar aos homens o reino de Deus, o evangelho, a salvação. Porque eles também precisam saber que existe esse campo, que existe esse tesouro no campo do evangelho. E quando eles descobrirem, eles terão a oportunidade, irmão, de reconhecer ou não o valor que ele tem. Aí é com eles, amém? Nós decidimos reconhecer o valor. Tem gente, irmão, que às vezes é levado para o campo, olha e fala, isso aí não vale nada. Já viu assim? Mas nós reconhecemos esse valor. Então pregue o evangelho. Amém? Jesus não disse, ide por todo o mundo. E pregai o quê? O evangelho a toda criatura. Então vai e pregue. Fale do amor de Deus. Na sua vizinhança, na sua escola, aonde você estiver, no seu trabalho, aonde você estiver. Fale do amor de Deus. Logo mais eu vou falar uma coisa, que é a terceira parábola, a segunda parábola, tá? Mas, fique atento a isso. Pregue o reino de Deus, o evangelho, que é o campo que faz as pessoas descobrirem o valor de Cristo Jesus. Amém? E aí, irmão, olha que coisa interessante. A Bíblia então diz, Jesus disse na parábola, que um homem achou esse tesouro. Achou. E aí, esse achar, ou seja, ele ouviu a pregação, ele compreendeu. E quando ele ouviu a pregação e compreendeu, ele enxergou o valor, e aí ele vai e vende tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Irmão, para eu fechar esse ponto aqui, eu já disse, mas vou repetir. Todo ser humano, ele só terá a oportunidade de encontrar e reconhecer o valor do campo ou não, se ele for levado ao campo. Portanto, se alguém pregar para ele o quê? A palavra de Deus, o evangelho. O evangelho é o campo. O tesouro é Cristo e o reino de Deus. E aí, irmão, a hora que você leva a pessoa ao campo, ela precisa então olhar para esse tesouro e ver o que aquele tesouro é para ela. E Deus ajude que essas pessoas, meu querido, ao olhar para esse tesouro que é Jesus, que é o reino de Deus, elas amem esse tesouro. E saibam e percebam que é a coisa mais importante que eles possam ter em suas vidas, meus amigos. Porque, irmão, olha o que a gente está vendo. A Bíblia diz e a gente está vendo acontecer. Esse mundo vai o quê, irmãos? Vai o quê? E é interessante que o João ele fala assim, ó, não é só o mundo. Quando fala o mundo é as suas concupiscências, seus desejos, a cobiça, tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que achou o tesouro no campo e reconheceu o valor, irmão, esse vai permanecer para sempre. Esse vai permanecer para sempre. Irmão, você está vendo o conflito no Oriente Médio? Você está vendo a tensão escalando? Irmão, está faltando só um pouquinho para nós termos uma terceira guerra mundial. A Bíblia já nos falou sobre isso? Irmão, não é tempo. Olha o que a Bíblia diz. Naquele dia, quando chegar esses tempos de angústia, quem estiver no telhado? Quem estiver no telhado? Não desça. Amém, meu querido? Irmão, você já subiu no telhado. Você não está mais no mundo. Jesus te colocou no alto. Você já subiu o telhado. Não é tempo de descer, irmão. É tempo de ficar onde Deus te colocou. Na presença dele. Irmãos, os dias do fim, os gemidos, os ais estão por aí. E toma cuidado, irmão, porque tem muita gente que às vezes fica assim, sabe? Muitos ao longo da história já erraram cálculos, tá, irmão? E eu não estou dizendo para você que vai acontecer daqui a pouco. Eu nem falo de data. A menos que Deus me fale especificamente. Mas se não me falar, eu não vou falar de datas. Irmão, a gente pode observar os sinais. E tem muita gente, não, mas olha, vai demorar, viu, para acontecer isso, aí tem que acontecer não sei o quê. Irmão, só que eles ignoram uma coisa. A Bíblia diz que os últimos tempos seriam abreviados. Vocês já perceberam as coisas, irmãos? Esse tabuleiro do mundo está mudando muito o quê? Muito rápido. Quando você pensa que eles estão pensando em fazer, eles já estão o quê? Fazendo. Olha, vamos discutir aqui, viu, esse negócio de armas nucleares. Irmão, no outro dia, você pensa que vai ter um ano de negociação? Não. No outro tempo já está lançando bomba. Porque as coisas estão acontecendo muito o quê? Rapidamente. Muito veloz. Portanto, irmãos, você já subiu no telhado? Já. Deus te colocou lá? Colocou. Não desça. Não desça da fé. Não desça da comunhão com Deus. Não desça, meu querido, do seu compromisso com as coisas do Senhor. Não desça. Irmão, não abandone o campo, não abandone o tesouro que você encontrou
no campo do evangelho. Fica firme, porque os sinais dos tempos estão aí. Jesus está às portas. E você não esqueça, irmão, que, alguns não creem nisso, tem uma linha teológica que não pensa dessa maneira. Mas você não esquece do arrebatamento. Que Jesus virá e vai levar uma parte, antes de tudo. Estão compreendendo isso aqui? Então fique preparado. Irmãos, e quando a gente fala de ficar preparado, não tem como a gente não lembrar da parábola das 10? Das 10 virgens. Irmão, presta atenção. A igreja, ela será, nesses tempos, como as 10 virgens. Uma parte da igreja vai estar o quê? Preparada. Com azeite, com as suas lamparinas. E uma parte da igreja? Distraída. É pastor distraído, meu querido, buscando riqueza, sim ou não? Porque precisa comprar um relógio X, um carro não sei o quê, morar não sei na onde, comprar uma mansão não sei na onde, um apartamento top, um por andar, sim ou não? Pastor distraído. E pastores distraídos, o que eles fazem com a igreja? Deixa a igreja também o quê? Distraída. Aí fica inventando firula, evangelho que é bom nada, só coisinha, firulinha, coisinha básica, evangelho light, e não prepara a igreja. Irmão, e a parte da igreja é como as 5 virgens. Das 10 virgens, é as 5 que não estão atentas. E aí, irmão, quando o noivo volta, quem sobe? As 10? Quem o noivo leva? Só as 5 que estavam o quê? Preparadas. Portanto, não desça do telhado. Não desça. Amém? Pastor, eu gostaria tanto que o meu marido, a minha esposa, pastor, entendesse isso e fosse salvo naquele dia. Irmão, ei, 2 numa cama. Um será levado e o outro. Deus ajude que o teu cônjuge se converta até lá. Pregue o evangelho. Ore, interceda. Deus ajude que ele vá ao campo e enxergue o valor. Mas você tem que saber, irmão, que pode ser que o seu cônjuge não enxergue o quê? Ele não quer enxergar. Irmão, e até para isso você tem que estar preparado. É triste, mas o que eu posso fazer? Irmãos, eu fico imaginando Jesus todos os dias pregando, desejando que os judeus o quê? Percebessem e reconhecessem o valor do reino. Irmãos, e Jesus parte desse mundo sem que os judeus o quê? Reconhecessem. É por isso, irmão, que quando ele ora para Jerusalém, ele o quê? Ele chora. Ele chega na entrada da cidade e ele chora. Porque ele fala, puxa vida, todos os dias eu quis juntar vocês. Como a galinha junta os seus pintinhos. E vocês não? Vocês viram, ouviram coisas maravilhosas. E mesmo assim vocês não quiseram. Irmão, tem gente que nós vamos levar para o campo. Vamos mostrar o tesouro. Eles vão ver a obra de Deus, o milagre de Deus na sua vida. Seu marido, sua esposa, seus filhos vão ver a glória de Deus na sua vida. E com tudo isso, irmãos, infelizmente tem uns que não vão querer reconhecer. Você está preparado para isso? Pastor, não, pastor, se prepare. Deus ajude que não estou falando isso aqui profeticamente. Não estou dizendo que vai acontecer com você. Pode ser que não, mas eu estou dizendo que vai ter gente, irmão, que infelizmente vai passar por isso. Porque o evangelho não é imposição. Lembra? É se quiser. É o aceitar do homem. Responsabilidade é pessoal, a salvação é individual. Lembra? Então, meus amados, a gente tem que se preparar até para isso. Até para isso. Portanto, irmãos, nós como igreja, como cristãos, temos que nos preparar. Os sinais dos tempos estão aí. Não se distraia. Não deixe de enxergar, de reconhecer o valor que é o tesouro que te foi apresentado pelo Evangelho, que é Jesus Cristo, o reino dos céus. Irmãos, esse mundo vai passar. A gente cantou na abertura do culto, né? Mas a verdade de Deus vai permanecer para sempre e tem permanecido. Irmão, fique em Deus. Fique no Senhor. Não há salvação fora dele, diz a palavra de Deus. Pastor, mas tem muitas religiões. Mas só
o Senhor salva. Está escrito na palavra de Deus. Só o Senhor salva. Irmão, você pega a história da humanidade, os homens acreditaram em muitos deuses. Se você olhar toda a história da humanidade, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para você que é importante até para quem está acompanhando pela internet. Irmão, olha como o ser humano, ele foi criado pelo divino Criador, só que eles, às vezes, não querem reconhecer esse Deus Criador, aí atribuem a outras divindades, ou não? Deus Sol, Deus Lua, Deus... Aí eles chamam a divindade, o Deus de outras coisas. Irmão, e você percebe que o ser humano, desde que nós conhecemos a história do ser humano, o ser humano sempre procurou reservar um espaço para o divino. Não, mas não reservar porque ele quer servir a Deus, mas reservar porque ele entende na sua consciência e natureza, a natureza do ser humano diz para ele que ele veio de alguém, que alguém o criou. É por isso que desde os primórdios da história do ser humano, a gente vê a questão do culto à divindade, porque é uma necessidade humana, esse contato com o divino. A alma sente que ele veio e que ele foi criado. E aí, por isso que se inventam religião, cada uma dizendo uma coisa. Só que aí, irmão, Deus falou assim, ó, eu estou vendo que é uma Babel de religiões, dizendo tanta coisa. Deixa eu mandar o recado claro para todos eles. Veja, irmão, Deus falou assim, ó, eu vou acabar com essa Babel de falácia de religião. E eu vou falar a real para eles. Como que Deus faz isso? João capítulo 1 diz, o verbo, logos, verbo, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E é por isso que Jesus chega aqui, irmão, e ele fala assim, ó, eu vim aqui para fundar para dar continuidade e dizer que o judaísmo é correto. Olha, eu vim aqui para fundar o cristianismo. Não, você vê que Jesus não falou de quê? De religião. Vocês perceberam isso? Jesus nunca falou de religião, irmão. De fundar a religião. Jesus, ele vem e diz assim, ó, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Você vê, Jesus não fala de religião. Ele não fala de nada além de eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. É ele, irmão. É nele. E é por ele. Paulo vai dizer que é nele que nós descobrimos as virtudes e a glória de Deus. É nele, é por ele. Sabe, não tem outro caminho, não tem outra solução. Só ele salva. E o mundo está perdido, irmão. Se religião salvasse, o mundo já teria tido conserto, porque existem milhões de religiões no mundo. O que falta ao mundo não é religião. O que falta ao mundo é conhecer o tesouro no campo, que é o Evangelho, que é o reino de Deus, que é Jesus Cristo. A hora que o mundo conhecer de verdade o valor desse reino, irmão, a vida do ser humano é transformada em nome de Jesus. Estão entendendo isso aqui, meus queridos? Meus amados, nós precisamos enxergar o valor desse tesouro que é Jesus Cristo. A igreja não está trocando Jesus por qualquer pulseira de ouro, cordão de ouro, relógio de marca, carros tops. É por isso que os homens estão trocando o reino de Deus, ferindo a palavra de Deus, envergonhando, explorando os outros. Porque estão buscando o reino dos homens. Esqueceram do reino de Deus. Irmãos, enquanto Deus me der vida e fôlego, eu vou estar falando desse reino em nome do Senhor Jesus. E vou falar para vocês, irmão, que não tem nada que se compare ao reino de Deus. Que não tem nada que se compare à glória de Cristo. A maior honraria, irmão, que alguém possa receber nesse mundo, não se compara à honra e à glória de você ser um filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Charles Spurgeon, meu querido, foi um grande homem de Deus. Um britânico. E o Império Britânico chega para eles assim, reconhecendo, né? Porque o ser humano gosta de honraria, não é isso? Aí o Império Britânico falou assim, olha, ele arrasta multidões.
Ele fala ao povo. Esse homem faz um grande trabalho, ajuda-os, faz isso e aquilo outro, muda a vida das pessoas com o discurso dele. Vamos honrá-lo. Aí a coroa britânica manda lá para ele uma carta convite para ele receber uma honraria de se tornar, né, um dos lordes, da Câmara dos Lordes do Reino da Inglaterra, do Reino Britânico. Irmão, quantos pastores aqui no Brasil gostariam de receber um negócio desse ou não? Eles iriam o quê? Ó! Sabe o que o Charles Spurgeon fez? Chegou o correio para ele, ele abriu o convite do rei da Inglaterra, convidando ele para fazer parte da Câmara dos Lordes, queriam dar esse título para ele. Irmão, ele foi lá? Não. Ele escreveu uma carta e disse: Vossa Eminência, tal, toda aquela cordialidade, educado que ele era. Quero dizer que agradeço muito pelo reconhecimento, aquela coisa toda, resumindo, tá? Mas não posso aceitar tal título, porque eu já tenho um título maior do que esse. Eu sou pregador do Evangelho de Cristo Jesus. Assinado Charles Spurgeon. Irmão, você está entendendo porque houveram homens na história, servos de Deus na história, que foram fora da curva? Porque eles reconheceram, enxergaram o valor que tinha aqui. O Reino de Deus e Cristo Jesus, o seu chamado, o seu ministério. Amém, meus amados? A ponto, irmão, de enxergar que ser ministro do Evangelho de Cristo era muito maior do que ser chamado o quê? De um lorde da Câmara dos Lordes da Inglaterra. Estão entendendo isso ou não? Irmão, como Deus não vai honrar uma pessoa dessa? Como Deus não vai honrar alguém desse jeito? Ah, irmão, veja bem. Todos nós queremos ser honrados, sim ou não? Só, irmão, que para ser honrado você precisa pagar o quê? O preço. Amém, meus amados? Irmão, você já imaginou o que poderia acontecer com ele? Você pensou se o rei ficar revoltadinho? Como que alguém pode rejeitar um convite do rei? Degola. Sim ou não? Prende. Prisão perpétua. Sim ou não? Ele não está nem aí para isso, irmão. Sabe por quê, irmão? Quem sabe o valor do reino não se importa de carregar em si marcas da luta, do bom combate. O que é o bom combate, irmão? Essas coisas. É você sofrer por amor a quem? Irmão, fala de sofrimento hoje na igreja. Sofrer por Cristo. Por causa do Evangelho. Ai, que mensagem derrotista. Não gosto dessa igreja, dessa pregação. Esse pastor fica falando sofrer por amor a Cristo. Pagar preço. Não gosto. Eu gosto daquelas pregações que põem a gente para cima. Upi, upi, é? Upi, upi. Você vai ver o upi, upi daqui a pouco. Está entendendo isso, irmãos? Olha o que Paulo diz. Ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Ou seja, eu dei minha vida para o Evangelho. Uma vez Jesus apareceu para mim, me mostrou que ele é Rei da Glória. Eu reconheci o valor, porque antes para mim era o judaísmo. Antes para mim era a minha posição que eu tinha no judaísmo. A hora que ele apareceu, eu vi que tudo aquilo era baboseira. Olha o que Paulo disse, eu considero todas as coisas como perda para ganhar a Cristo. Eu considero todas as coisas como esterco, porque o valor de Cristo é excelentemente maior. Irmão, olha o apóstolo Paulo dizendo para nós, ensinando para nós o valor de Cristo Jesus. Aí pega a igreja hoje, irmão. Pega esses pastores hoje, que vergonha. Tudo para eles só quer mostrar o quê? O apartamento não sei o quê, o relojão não sei o quê, o carrão não sei o quê. Irmão, é só o que eles querem mostrar, é só o que para eles tem valor. Eu já falei para vocês, irmão, quantas vezes? Você chega, pastor, uma convidada. Ai, pastor, mas tem uma cadeira ali reservada para os homens de Deus. Eu falei, não, eu sento no meio do povo. Eu fico no meio do povo. Irmão, tá aí, eu pergunto para minha esposa. Eu não aceito esse tipo de coisa, irmão. Porque, irmão, eu não sou melhor do que ninguém. Como que Jesus se vestia? Igual o quê? O povo que ele fazia parte.
Ele andava com pescadores, os simples. E como ele se vestia? Como o povo. Irmão, você pega os do templo. Como que os do templo se vestiam? Aquelas roupas. Irmão, era até difícil de andar com aquelas roupas, sim ou não? Por isso que eles andavam assim, ó. Era um peso, irmão, era ouro, era não sei o quê, indumentária, aquela formalidade, sim ou não? E Jesus? Uma bata que não tinha nem bolso. Pode ver no texto, irmão. Lembra que eu comentei com vocês? Judas teve que beijar o rosto de Jesus para mostrar para os que foram pegá-lo quem era, porque ele era parecido com quem? Com o povo, ele era do povão, irmão. Jesus não andava de cavalo alazão, não, meu querido, corcel negro, em cavalo egípcio, não. Porque, né, a pessoa, ai, pastor, Jesus era assim, sim, porque naquele tempo não tinha luxo. Não tinha? Quem disse? Existiam palácios naquele tempo. Existiam carros romanos naquele tempo. Que os imperadores, os bambambãs andavam, eles não andavam. Irmão, e outra, quando não tinha cavalo e tudo, lembra? Tinha servos o quê? Você entrava naquela gaiola lá, que eu esqueci o nome daquele negócio, os servos colocavam naquelas coisas e ia levando. Como que é o nome daquilo? Hã? Liteira. Liteira, isso aí. Nas liteiras. Entrava na liteira, aí o servo pegava, né, uns 2 de cada lado lá e tal, pegava, levantava e carregava a pessoa. Irmão, olha, Jesus tinha isso? Ah, irmão, os pés de Jesus sofrido, meu querido. É por isso que Isaías disse, homem de dores, sofrido. Já não tinha luxo, não. Irmão, aí você, ó, irmão, me perdoa, aí você pega essa cambada de sem vergonha, irricando as custas do evangelho, as custas do pobre, para se dar a si mesmo uma vida de luxo. Lembra esses dias nós pregamos, meu querido, vocês lembram? As vacas de Bazã? Vocês lembram da pregação? Liderança de Israel que se alimentava, irmão, do povo. Nós pregamos esses dias, é só você pegar aí no YouTube aí a sequência de pregação, você vai ver. Foi quando nós falamos dos cultos fermentados, vocês lembram? Aí está falando das vacas de Bazã. E Deus comparando as vacas de Bazã, o povo às vacas de Bazã, a liderança às vacas de Bazã. Os estrelinhas, os que vivem diferentes, só sugando dos outros. Irmão, são pessoas que ainda não reconheceram o quê? O valor de Cristo e do reino de Deus. Por isso estão trocando Jesus por qualquer coisa. É gente, irmão, trocando Cristo por prazer carnal, sim ou não? Sim ou não? Ai, Jesus, o Senhor é lindo, mas esse gatão apareceu na minha vida. Ai, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, mas essa gatona está me dando bola, Senhor. Sim ou não, meu querido? Desculpa a brincadeira, mas é trágico, irmão. Estão compreendendo isso? Ninguém está nem aí para Cristo, irmão. Irmão, ninguém está nem aí para os princípios de Cristo. As pessoas só querem satisfazer suas próprias vontades, desejos e ambições. Quem vive assim, irmãos, ainda não sabe o valor de Cristo Jesus e do reino dos céus. Porque como aprendemos esses 4 últimos domingos, quem sabe quem é Jesus Cristo e o reino de Deus, irmãos, ele faz renúncias, ele toma a sua própria cruz e segue Jesus. Aí não renuncia porque não sabe o valor de Cristo Jesus. É como o jovem rico, não sabe o valor do reino. Ele acha que as riquezas dele são o quê? Melhores, e por isso ele não abandonou as riquezas dele por amor do reino. Irmão, quantos tesouros nós temos? Irmão, você não pode ter outro tesouro na sua vida. O que esse homem aqui da parábola fez quando ele achou o tesouro do campo? O que ele fez com os tesouros dele? Percebeu isso? Irmão, por favor, aqui não estou falando do que é bom, do que é honesto, vocês entenderam isso? Nós estamos falando daquilo, irmãos, que não tem nada a ver com o quê? Com Deus, com a vontade de Deus, com a glória de Deus. Irmãos, esses tesouros, eles têm que ser desfeitos. O que a gente precisa abraçar é o reino de Deus. Irmão, quando eu vim para o Evangelho, presta atenção. Eu já falei para vocês aqui, irmãos, que música, eu vou dar um exemplo. Música, irmãos, existe música boa e música ruim, sim ou não? Irmão, e ó, isso existe no mundo, existe também o quê?
No evangelho. Irmão, tem música gospel aí que eu te digo, você não deve nem ouvir. É caca. E tem umas, inclusive, que são até malignas. Nossa, irmão, tô te falando. Tem música aí que é heresia, irmão. Música cristã que é heresia. Cristã não. Música gospel que é heresia. Mas, irmão, lembra o que a gente está falando agora? Hã? Pastores não ensinam o povo, como que o povo vai reconhecer? Como que eles vão saber se não são ensinados? E às vezes estão cantando, tocando e ouvindo, irmão, coisas heresias, mas eles não sabem o que é. Então, irmão, música boa e música ruim existe no mundo e existe também no gospel. Irmão, antes eu conheci o evangelho, né? A maioria das pessoas sabe aqui que eu era do rock and roll, essas coisas todas e tal. Irmão, tinha coisa que eu tinha do rock que era macabro. Era coisa de satanista mesmo. Coisa que invocava demônios mesmo. Eu tinha essas coisas. Tinha outros que não. Irmão, quando eu cheguei ao evangelho, o dia que eu recebi Jesus como Salvador, me lembro como se fosse hoje. Era um culto à tarde, né, que eu comecei frequentando o culto à tarde, já falei para você, eu fui curado no culto à tarde, comecei a frequentar o culto à tarde, que tinha pouca gente e tal, e o dia que eu me entreguei a Cristo, tomei uma posição, foi isso. Aí, irmão, saí do culto, o culto acabou quase 5 horas da tarde, era das 3 às 4h30 mais ou menos, acabou, peguei uns das 5 lá em Santo Amaro, vim para Itapecerica, onde eu morava. Só passar o helicóptero. Se esse pessoal de casa está ouvindo, está passando o helicóptero. Só passar aqui um pouquinho. Isso. Pronto? Estão me ouvindo direitinho? Então tá bom, vamos lá. E aí, irmãos, eu saí do culto, cheguei para casa, aqui onde eu morava, aqui em Itapecerica. Irmão, entrei pro meu quarto assim e comecei a olhar tudo. Aqueles desenhos tenebrosos que eu tinha. Eu tinha feito o nome de uma banda lá, irmão, com sangue assim escorrendo. Eu tinha crânio, não humano verdadeiro, eu tinha crânio, né, de argila, essas coisas. Irmão, eu tinha muita coisa tenebrosa. Aí eu comecei a olhar para aquilo assim, irmão. Falei, nova vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E baseado nessa palavra, irmãos, eu fui. Falei, mãe, onde estão os sacos de lixo? Sacos para lixo. Minha mãe, ali, menino, na gaveta ali da pia. Eu falei, beleza. Catei lá um saco. O que você vai fazer com isso? Falei, calma, mano. Fui lá dentro do quarto, mas comecei. Quebrar coisas que dava para quebrar. Comecei a pegar aqueles discos, irmãos, satânicos que eu tinha. Quebrei. Não joguei inteiro, não. Quebrei. Aí, irmão, minha irmã namorava com um certo rapaz lá, que a gente, né, eu conhecia ele. Aí ele chegou assim, né? Chegou lá para ver minha irmã, então não sei o quê. Aí acho que eles comentaram com ele, você acha que meu irmão ficou maluco? Você acredita que ele está quebrando aqueles discos dele que ninguém podia pôr o dedo? Porque, irmão, se eles pegassem os meus discos, dava treta em casa. Era terrível. De tão que aquilo era valoroso para mim, pra você ter uma ideia. Aquilo era uma paixão para mim. Aí ela falou, meu irmão ficou maluco. Aí ele chegou lá, irmão, eu lembro que eu sou assim, ele chegou assim na porta do quarto, olhou assim, eita, ele falou, eita, falou, Marcos, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou quebrando aqui algumas coisas, estava me desfazendo aquilo que não me serve mais. Aí ele olhou assim, irmão, não, esse daí não, esse álbum, eu tinha um álbum duplo, irmão, de uma banda lá e tal, esse não, dá para mim. Irmão, ó, me lembro como se fosse hoje, estou falando para você diante de Deus, eu falei para ele assim, ó, ei, se veneno mata, você acha que eu vou te dar veneno? Ele não entendeu, irmão. Ele não entendeu. Como assim? Veneno? Ele não entendeu o que eu disse para ele. Eu falei, eu não vou te dar, porque isso é veneno. E veneno mata. E eu jamais te daria alguma coisa que te mataria. Ele não entendeu no começo. Estou compreendendo aqui? Irmão, quebrei tudo, destruí tudo. Irmão, joguei fora, coisa que é para queimar, queimei, coisa que eu joguei fora, tudo quebrado. O crânio, irmão, o crânio virou cinza. Virou pó. Pra você ter uma ideia. Limpei. Aí a minha mãe estranhou, mas depois ela o quê? Até que enfim. Minha mãe não aguentava nem entrar no meu quarto. Tão tenebroso que era o negócio. Estão entendendo isso aqui? Mas, irmãos, eu entendi que aquilo que era um tesouro para mim, perdeu todo o quê? O sentido e o valor. Aquilo não tinha nada a ver com a vida que agora estava me proposta. Que era uma vida com quem? Com Deus. Estão entendendo isso, irmãos? Irmão, quais são os seus tesouros?
Será que tem coisa que você está julgando tão importante que às vezes, meu querido, você é capaz de pisar na bola com Deus por causa desse seu tesouro? Se você tem algo, irmão, que para você é um tesouro que faz você pisar na bola com Deus, é sinal de que o tesouro que é o Evangelho, o reino de Deus, aliás, e Jesus, ainda não tem o valor que deveria ter para você. A hora que você pegar esses tesouros e sacrificar pelo tesouro que é Cristo Jesus, o reino de Deus, aí, irmão, você verdadeiramente vai estar amando o tesouro que é o reino de Deus em nome de Jesus. Vocês compreenderam isso ou não? Irmão, hoje eu vou parar por aqui, para não arrastar muito o culto, tá bom? Eu vou deixar, eu dei essa parte aqui para vocês, tá bom? Semana que vem eu continuo aqui, eu tenho mais duas parábolas para falar com vocês, tá bom? Então, como eu falei para vocês, eu queria dar tudo hoje, mas eu ia deixar Deus dirigir como tinha que dirigir. E Deus dirigiu dessa maneira, e eu não vou arrastar muito o culto hoje com vocês, tá bom? Que eu até acredito que aquilo que foi falado até aqui, vocês entenderam e compreenderam perfeitamente, tá? Recapitulando para fechar a mensagem para vocês aqui, o pessoal de casa. Jesus disse 3 parábolas. A primeira, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou. E pela alegria que ele sentiu de ter achado aquele tesouro, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo onde tinha aquele tesouro. Irmãos, e nós temos aprendido o quê? Esse tesouro, essa riqueza, é o Evangelho, é Cristo Jesus, o reino de Deus. O campo, meu querido, o campo é o Evangelho, que nos faz conhecer esse reino. E que, irmãos, tudo que temos que vender é a nossa vida pregressa, é a nossa vida sem Deus, a falta de temor, né? A nossa vaidade, a carnalidade, a futilidade de vida, tudo isso temos que abrir mão para poder abraçar esse reino de Deus em nome de Jesus. Irmãos, e não há nada mais importante para nós, não pode haver nada mais importante, mais valoroso do que Cristo e do que o reino de Deus. As coisas na vida nós lutamos, batalhamos, temos que cuidar de família, trabalho, carreira, negócio, temos que cuidar, não podemos ser displicentes. Mas essas coisas nunca poderão ser mais importantes do que Deus. E essas coisas não podem me fazer pisar na bola com Deus para poder ter essas coisas. Irmãos, feliz é aquele que come o seu pão com justiça. Amém, meus queridos? Feliz. A Bíblia fala, irmãos, que mais vale a hortaliça que o justo come do que o boi gordo que o ímpio come. Compreender isso? Amém, meus amados? Você está vendo o que está acontecendo no Brasil? Está vendo? Qual é o escândalo que estourou agora? Irmão, o Brasil parece o país dos escândalos, sim ou não? O que estourou agora, irmão? Pessoas poderosas, contratos milionários e por debaixo do pano, corrupção. Então aí, irmãos, jatinhos, helicópteros, glamour, dinheiro que a conta não consegue nem colocar os dígitos de tanto dinheiro que tem. Olha aí, olha o nome na lama. Né? Oi? Pastores envolvidos. Sabe por quê, irmão? Porque para eles, o que é riqueza para eles? O que tem mais valor para eles? Dinheiro e poder. Os homens se cegam por causa disso. Olha o que o texto diz, irmãos. Eu ia citar isso na pregação. Semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá? Olha só o que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo ensinou. Ele falou assim, para nós fugirmos dessas coisas, mas os homens, né, os que querem ser ricos, eles caem em muitas coisas loucas e nocivas. Alguns, inclusive, naufragaram na fé por causa disso. E é o que a gente está vendo acontecer, sim ou não? Irmão, você está vendo como a palavra de Deus se cumpre? Você está vendo como a palavra de Deus é verdadeira? Por causa de dinheiro e riqueza, muitos naufragaram da fé. Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, foge dessas coisas. Procura uma vida simples, honesta. Tendo o que comer. Irmão, oh meu Deus. Tendo o que comer, o que vestir, onde morar, e sejamos com isso o quê? Sejamos isso com o quê? Satisfeitos. Irmão, você olha para essas pessoas endinheiradas. Eu vou falar uma coisa aqui que é verdade. Você de casa pode testemunhar isso, testificar isso. Irmão, tem gente que a casa é tão grande que tem cômodo que ele ainda não foi. Não foi. Tem gente, irmão, que tem casa tão grande, eles são ricos, tem casa tão grande que tem ambientes que eles não frequentam. Que em todo o tempo que mora na casa foi lá 1, 2 vezes. Aí eu te pergunto, para que isso?
Isso não é vaidade? Futilidade? Para que eu quero uma casa que nem eu consigo usufruir? Mas se é uma casa mais simples, quando diz mais simples, irmão, não é desleixada. Ou seja, o que é o mais simples? É aquilo que me atende, que me serve, que é o que eu preciso. Eu não preciso mais além daquilo que eu... Ó a redundância. Irmão, eu não devo buscar porque eu não preciso nada mais além do que aquilo que eu preciso. Mas, irmãos, não. O ser humano... Isso é mensagem derrotista, pastor. Então Paulo era um derrotado, sim ou não? Porque ele disse, vou repetir, tendo o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, estejamos com isso? Satisfeitos. Amém, meus amados? Qual é o valor do reino de Deus para você, irmão? Qual é o valor do evangelho para você? Você troca o evangelho, o reino, por qualquer ganho a mais? Sujo? Por debaixo dos panos? Gosta de pisar nos outros? Jesus não pisava em ninguém. E quem vai para o reino não pisa em ninguém. Muito pelo contrário. Amém, meus queridos? Irmão, quem vai para o reino não pisa nos outros. O que ele faz? Dá a mão e levanta os outros. Amém, meus amados? O reino de Deus, irmãos, é valoroso. Nós precisamos enxergar o valor que ele tem em nome de Jesus. Digam assim seja. Eu vou fazer uma oração com vocês, irmãos. Pai querido, Pai celestial. Senhor, quisera eu que essa voz que o Senhor me deu nessa manhã para anunciar essa palavra, Pai, ela ecoasse pelos 4 cantos da terra, Pai. Pudesse chegar aos ouvidos dos surdos, meu Pai, dos surdos espirituais. Não só daqueles que estão ainda no mundo, mas até daqueles que já dizem estar em Cristo, Pai. Na igreja. Senhor, mas são pessoas que estão surdas espiritualmente. Elas ainda não enxergaram o tesouro, o valor e a riqueza que é o reino dos céus, que é Jesus Cristo. E é por isso, Pai, que mesmo sendo crentes, frequentadores de igreja, eles estão em busca, Pai, do reino dos homens. Eles acham, Pai, continuam achando que só serão vistos e notados se eles tiverem um bem tal, ganharem tanto, ter um carro X, morar em tal lugar, ter uma casa assim, assado, frequentar lugares caros, aí eles serão alguém importante e assim eles darão testemunho do Senhor. Pai, quanto engano, Senhor. E muitos têm vivido assim. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Porque nós continuamos, meu Pai, muitos de nós, continuamos achando que as riquezas dessa terra, que o dinheiro e o poder desse mundo, Pai, são as coisas mais importantes na vida do ser humano. Porque ele acha que através disso ele vai conquistar tudo o que ele precisa, Pai. Mas como já diz um ditado, e é engraçado, Pai, que o próprio mundo sabe e diz isso. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar, Pai. E o próprio mundo diz isso. Mas é engraçado que eles continuam achando que o dinheiro pode comprar tudo, Pai. Senhor, e muitos crentes estão nessa loucura. Pastores se venderam, meu Pai. Deixaram a simplicidade de Cristo Jesus, porque querem morar em palácios, em condomínios de luxo, terem carros, meu Deus, mais caros do mercado, se cobrindo com os ternos, sapatos mais caros, roupas, vestidos mais caros, relógios caríssimos, Pai. Senhor, e por causa disso eles se venderam, se corromperam, meu Pai. Porque esqueceram o valor do reino. Estão perdendo o reino, a riqueza que é o reino, porque estão ganhando a riqueza dos homens, meu Pai. Na desonestidade, na exploração, meu Deus, na vaidade, na futilidade, Senhor. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da sua igreja, Pai. Senhor, e se nós temos os olhos abertos e temos enxergado a riqueza que é Cristo Jesus, meu Deus, que a gente permaneça assim, Senhor.
Nos dá simplicidade, Pai, contentamento, para que a gente não se venda e não se corrompa. Porque, Pai, se tivermos que ter algo a mais na nossa vida, é com bênção, é com graça do Senhor. Sim, Pai, com trabalho e dedicação. Mas, meu Deus, com bênção e graça, e não com desonestidade, vaidade, meu Deus, com ganância e torpeza, Pai. Porque, meu Deus, o pão nosso de cada dia, Jesus disse que devemos rogar ao Pai e Ele nos dá. Então, Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos. Abençoa a nossa mente, nos dá sabedoria, capacidade, Pai. E nos ajude para que nós e a nossa casa possamos viver com dignidade, Pai. Não buscamos uma vida de ostentação, mas queremos ter dignidade em nome de Jesus, Pai. Porque, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós temos aprendido que a maior riqueza que nós possuímos na nossa vida não é ouro, não é prata, não são bens, não são coisas perecíveis. A maior riqueza que nós temos na nossa vida, Pai, é aquilo que é eterno, o Seu reino e o nosso Senhor Jesus Cristo, que é eterno, meu Pai, que é de eternidade a eternidade, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Senhor Jesus, o Senhor nos comentou algo na palavra hoje e o Senhor me levou a comentar. Nós estamos vivendo um tempo em que aquele que está no telhado não desça. Senhor, não é tempo de nós descermos do evangelho da fé. Não é tempo, meu Deus, de nós nos perdermos nas chocarrices, meninices, Senhor, nessas criancices que estão hoje nas igrejas aí fora, meu Pai. É tempo de nós permanecermos na posição que o Senhor nos plantou em Cristo Jesus, Pai. Porque o reino, ele vem. Porque o reino, Pai, se manifestará. E o Espírito e a noiva dizem, vem, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Nós te esperamos, Senhor. Porque como as 5 virgens prudentes, trazemos conosco a lamparina, o azeite, Senhor. Porque quando ouvirmos a sua voz, prontamente nos levantaremos e iremos com o Senhor para a glória eterna do Pai. Senhor, que nós nunca percamos de vista o valor que é Jesus Cristo, que é o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém, amém, igreja! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra que o Senhor nos reservou então para hoje, tá bom, no nome do Senhor Jesus. Domingo que vem, irmãos, eu pretendo dar as 2 outras parábolas, né, que nós lemos, mas eu não entrei na explicação hoje, tá? E vamos ver como Deus vai nos dirigir, tá certo? Então, domingo que vem, 9 horas da manhã, para quem está aqui conosco, né? E quem acompanha pela internet, aí você pode pegar com a gente aí, né, em qualquer horário no YouTube, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, tá certo? Pessoal que está em casa, Deus abençoe vocês, um forte abraço a você e sua família, e lembre-se, tá bom? Vá em busca desse tesouro, tá? O Evangelho, como eu preguei aqui para vocês, o Evangelho te apresenta esse campo, te coloca nesse, né, é o campo que te coloca diante desse tesouro que é Jesus Cristo, que é o reino de Deus. Então, entra nesse campo, olha para esse tesouro que é Cristo Jesus. E ó, depende de você dar o valor que ele tem ou simplesmente negligenciar. Eu espero que você enxergue valor em Cristo Jesus e nas coisas de Deus, porque olha como que está o mundo. Só Deus salva, só Cristo Jesus salva. E Deus quer salvar você e sua família, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração, Deus te abençoe.